Bem-vindas a mais uma jornada e deixa eu aqui compartilhar com vocês o nosso slide. Verdadeiramente tem sido uma luta para nós esses 40 dias, né? Em que fizemos um propósito e aqui todas as madrugadas temos nos encontrado. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez na Tua santa presença. Me capacita a cada irmãzinha, a cada pessoa que estará assistindo, que sejam revestidas pelo Teu Santo Espírito, para falar e para ouvir aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, o título da nossa mensagem, né, como vocês podem ver, é O Propósito de Deus se escreve em páginas em branco. E ela faz parte da série Propósitos, escrita pelo pastor Emilson Hertal de Albuquerque. E hoje eu gostaria de convidar vocês a meditar no livro de João, capítulo 11, versos de 1 a 3. E ele diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu gosto muito de assistir filmes, especialmente quando há uma boa história. Um enredo cheio de obstáculos e curiosidades torna o momento ainda mais prazeroso. E foram felizes para sempre. Esse é o tipo de história que todos desejamos para a nossa vida, não é mesmo? Mas a vida raramente funciona assim. Em vez das histórias de amor com corajosos príncipes e Brancas de Neve, a maioria de nós passa boa parte da vida pondo em ordem a casa dos 7 anões. E, infelizmente, quando as lutas se intensificam, não podemos ir para o desfecho. Não há um modo fácil de saber como a história termina. Nem sempre tudo é um mar de rosas. Posso imaginar como Maria e Marta devem ter se sentido quando seu irmão Lázaro ficou doente. Antes disso, tudo ia muito bem para eles. Desde o momento em que Jesus os visitou, nada mais fora como antes. Sim, quando Deus entra em nossa vida, tudo muda. Havia uma paz, um novo sentido para o amor e a alegria que pertencia àquela casa, a casa toda onde eles viviam. A passagem de Jesus por aquele lar em Betânia reescreveu completamente a história de suas vidas. Mas parecia que agora o enredo mudara. Talvez tudo tenha começado com uma febre. Normalmente, Marta serviria para Lázaro uma canja de galinha, enquanto Maria se sentaria ao lado do irmão com um pano úmido para esfriar sua testa. Mas, como sabemos, Lázaro não estava bem. A passagem de João 11:1
não apresenta detalhes sobre a enfermidade, limitando-se a dizer que havia um homem chamado Lázaro que estava muito doente. Todavia, através dos relatos seguintes, percebemos que Lázaro deve ter sido um homem muito especial. Ele era afetuosamente amado não apenas por suas irmãs, mas também por Jesus. Seu relacionamento com o Mestre deve ter sido excepcionalmente próximo. Lázaro não era um estranho, era um amigo de Jesus. E isso é um fato que podemos ver de acordo com o que iremos meditar mais à frente. Posso até imaginar a esperança a que elas, né, Maria e Marta, se apegaram quando enviaram um mensageiro a Jesus. Afinal, era o amigo de Jesus que estava doente. Havia certeza de que tudo ficaria bem. Mas Deus tinha outros planos para Lázaro e suas irmãs. Eles estavam inseridos em uma história maior, uma história com mais reviravoltas do que qualquer romancista poderia imaginar por si só. Deus tem muito a nos ensinar enquanto nossa história se desenrola. As reviravoltas e mudanças do enredo cotidiano são lições valiosas sobre quem é Deus, como Ele trabalha, como nos encaixamos na narrativa. Quem nunca brincou aqui de quebra-cabeças? Quando olhamos para as peças espalhadas, temos uma ideia de como ficará a imagem final, não é verdade? Diferentemente disso, nos planos de Deus, nem tudo era como parecia ser. E aí nós vamos entrar agora num outro capítulo, vamos dizer assim. Porque quando as coisas não acontecem como nós imaginamos, né? Quando a vontade de Deus nem sempre opera em linha reta, seguindo o curso normal que nós achamos que é normal. Isso significa que nem sempre veremos uma conexão clara entre o ponto A e o ponto B. Nem sempre veremos um padrão naquilo que acontece conosco. Nem sempre veremos o plano de Deus. Uma razão para isso é que Deus está imaginando uma glória maior do que a que sonhamos e planejamos. Como Paulo explica em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sim, tudo coopera para a sua glória. É o decreto de Deus e não o meu que deve prevalecer. Sabe, amadas, muitas das vezes nós queremos algo e não abrimos mão de nada, achando que aquilo tem que acontecer da forma como desejamos. Deus está interessado não apenas na necessidade individual, mas também na necessidade do conjunto de seres humanos e sua natureza. Nós precisamos entender que não somos o centro, nem tudo vai rodar em torno de nós. Dessa forma, Deus une o meu bem-estar com o seu e o bem-estar de ambos com o dos outros. Nós vivemos numa sociedade. As linhas do enredo de nossa história individuais são entrelaçadas para formar seu plano principal. O plano principal é de Deus, não é o nosso.
Nada é desperdiçado, nada é ignorado. Não há finais monótonos ou desvios de assuntos. Cada linha da história recebe a sua maior atenção e o seu cuidado. Nossa história importa para Jesus, assim como as histórias de Maria, Marta e Lázaro foram importantes para ele. Ele sempre tem o quadro completo em mente, enquanto manuseia a história de nossas vidas. Ele conhece o começo e o fim e trabalha corretamente. Dessa forma, não fique surpreso se o seu enredo pessoal não caminha como planejado. Não fique aborrecido quando o ponto A não leva automaticamente para o ponto B. Ele sempre possui o controle de tudo. Satanás faz o que pode para colocar tudo a perder, mas Deus neutraliza as manobras diabólicas com um único movimento. Nunca esqueçam disso, viu? Posso imaginar o que acontece nas regiões espirituais quando Deus age assim. Pega essa, vamos dizer, diz Satanás. Consigo ouvir Satanás rindo enquanto planeja uma mudança diabólica no enredo. Está bem, diz Deus, vou pegar. Em seguida, com um sorriso que ilumina a eternidade, Deus pega o pior do inimigo e o transforma no melhor. Ah, isso é bênção, amadas. E com cada sacudida e reviravolta, nossa história fica mais clara, mais rica e mais divina. O autor da nossa salvação realmente sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Quando Deus deu a José o, o sonho da lua e as estrelas, inclinando-se diante dele, o rapaz percebeu que havia grandes coisas guardadas para si. Ele não esperava uma viagem para o Egito, escravidão e humilhação, mas o plano de Deus era muito maior do que qualquer coisa que o jovem José poderia imaginar. Se na sua vida, muitas das vezes, algumas coisas acontecem, algumas coisas ruins acontecem, tenha certeza de que os planos de Deus para você são os melhores. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, pensou estar prestes a virar comida de felinos. Não tinha ideia de que seu resgate serviria como catalisador para a conversão de uma nação. Mas Deus tinha um plano. Deus sempre tem um plano. Mas esse plano pode não seguir a lógica humana. De fato, pode parecer às vezes que vai contra tudo que acreditamos sobre Deus. O problema mais difícil que enfrento como cristão é o que fazer quando Deus não age da forma esperada, quando Deus sai da linha e não opera da forma como eu acho que deveria. Ray Stedman. Sim, queridas, esse é o problema mais difícil que nós enfrentamos, quando as coisas às vezes saem do nosso controle. Mas voltemos para as irmãs de Lázaro. Por que Jesus permitiria que uma tristeza tão grande chegasse à casa de Marta, Maria e Lázaro? Por que ele negaria o seu poder para curar quando já havia curado tantos antes? Esses são assuntos fáceis de, ou melhor, esses não são assuntos fáceis de entender. Temos apenas uma promessa, e Deus
limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Sim, pelo fato de vivermos neste mundo, é natural que a tribulação toque nossas vidas. É simplesmente um fato, igual para cristãos e não cristãos. Sim, tanto aqueles que amam a Deus passam por dificuldades. Porém, nós, que somos cristãos, não fugimos da vida, nós a sobrepujamos. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Embora a vida possa se abalar e se agitar, há uma verdade sólida como a rocha em João 11, 5. Sabe qual é essa verdade? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Sim, o amor de Cristo é um amor ao qual podemos nos agarrar, pois ele vai sustentar-nos. Embora não consigamos entender os métodos divinos, isso não muda o fato de que Deus é amor, mesmo quando esse amor parece tardar, mesmo quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. O amor de Deus às vezes tarda para o nosso bem e para a sua glória. Sim, o senso comum declara que Jesus deveria desprender-se de tudo o que estava fazendo e viajar imediatamente para Betânia, ao saber da enfermidade de Lázaro. Em vez disso, quando as más notícias chegaram, ele ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. João 11, 6. Em retrospecto, podemos ver os propósitos de Deus nessa demora. Sabemos que tudo acabou bem. Mas o que Marta e Maria pensaram naquele momento? O que pensaram os discípulos? E o que acontece com a minha e com a sua vida? O que fazemos quando Deus não age ou se move de modo como pensamos que ele deveria? Pense que, embora não seja possível compreendermos inteiramente por que o amor de Deus às vezes tarda, podemos descansar. Sim, descansar, certos de que este amor está sempre trabalhando. A rapidez do agir divino não pode ser medida pelas horas ou pelo calendário humano. Talvez Deus não haja conforme nossos horários, mas sabe a hora certa para fazer o melhor. Em outras palavras, não devemos nos atormentar, mesmo quando parece que a esperança morreu. Não somos capazes de ver o fim da história, mas podemos confiar no contador da história. Sim. Devemos e podemos confiar naquele que escreve e que conta a nossa história. O caráter de Deus é fidedigno, mesmo que os caminhos dele não sejam os nossos. Marta e Maria, enquanto esperavam pela chegada de Jesus, assentadas junto ao leito de morte de Lázaro, apoiavam-se no conhecimento que tinham do caráter de Jesus. O que elas sabiam era suficiente para sustentá-las. Elas sabiam que Jesus amava o irmão delas. Sabiam que Jesus tinha poder para curar.
estavam cientes de que Jesus saberia o que fazer. Embora devam ter lutado contra o medo e a dúvida, creio que confiavam que Jesus faria tudo certo. Sabe, queridas, precisamos desta fé. Precisamos saber, mesmo que com medo, com dúvida, precisamos confiar de que Deus fará tudo certo para a nossa vida. Se você está lutando para persistir em meio às circunstâncias difíceis, lembre-se sobre o que sabemos do nosso Deus. Se apegue às promessas que Ele tem. Abra a sua Bíblia, encontre as passagens e apegue-se a elas. Deus tem muitas promessas. Deus é a nossa força. Ele não nos deixará sozinhos. Se você está lutando para confiar em Deus, deve ser porque você não o conhece de verdade. Porque confiamos em quem conhecemos. Martha Tennyson. É interessante que aqui diz que, mesmo lutando contra o medo e a dúvida, elas confiavam em Deus. Ter medo e dúvidas, não de Deus, mas das circunstâncias, é natural. Mas não podemos duvidar do poder de Deus para agir na nossa vida. Você descobre as coisas em que acredita de verdade justamente nas horas mais escuras. Descobre que o Deus que você conhece é o Deus em quem você pode se apoiar também. Tenho curiosidade de saber o que Marta e Maria sentiram quando finalmente receberam notícias de Jesus. Elas estavam esperando há dias, mas em lugar do mestre, um mensageiro diz: essa enfermidade não é para a morte. Está lá em João 11:4. É difícil ter esperança quando ela já está morta. É difícil crer nas promessas de Deus quando o corpo de alguém que amamos jaz na sala de estar. No entanto, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Sim, queridas, você que está me ouvindo, muitas das vezes é difícil confiar em Deus, não é? Quando tudo está muito escuro, muito difícil. Seus enredos geralmente não tomam a direção que esperamos e o seu tempo raramente coincide com o nosso. Sim, é difícil, mas precisamos não perder a fé no Deus que tudo pode, mesmo que tudo diga ao contrário. Precisamos confiar, porque o caráter de Deus é que Ele é fiel. Mesmo que Ele não siga aquilo que nós desejamos que aconteça. Nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vida, uma vírgula. Com bastante frequência, interpretamos a demora de Deus como uma resposta negativa. Mas a história de Lázaro nos diz que a demora é um sinal de seu amor. A demora vai nos ajudar, vai nos tornar mais fortes. Jesus poderia ter dito uma palavra e Lázaro ficaria bem. Ele não precisava nem ir até a casa deles. Ele fez isso pelo empregado do centurião romano. Vocês lembram dessa história? Embora Deus nunca esteja atrasado, acho que também dificilmente está adiantado. É por essa razão que devemos confiar em seu tempo.
ou em suas vírgulas? O que fazer em relação a si mesmo entre a última vez que você ouviu a voz de Deus e a seguinte é o desafio contínuo de uma vida de fé. C.C. Winans. 4 dias de espera tornaram Jesus atrasado para a cura, mas pontual para a ressurreição. Sim, o que Marta e Maria fizeram enquanto esperavam uma nova mensagem de Jesus. Esse é o nosso maior desafio, esperar pelo o que vai acontecer depois que Deus nos dá uma promessa. Então, nunca coloque um ponto final onde Deus coloca uma vírgula. Não somos nós que encerramos a nossa história. Não somos nós que damos a palavra final. Precisamos deixar que Deus controle tudo em nossa vida. O plano de Deus é liberado quando cremos e obedecemos. É provável que a casa em Betânia estivesse cheia de pessoas ao redor do corpo de Lázaro. Quando alguém trouxe a notícia de que Jesus estava a caminho, Marta correu para encontrar a Jesus, extravasou sua dor e clamou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Sua reação foi natural e sincera. Precisamos ser como Marta, correr para os braços de Jesus e colocar para Ele o que está dentro do nosso coração. No entanto, depois, Marta acrescentou algo que deve ser notado, algo que revela o quanto ela havia mudado desde seu último encontro com Jesus. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. João 11, 22. Ou seja, Jesus, faça o que o Senhor quiser. Em outras palavras, ela quis dizer isso. É esse tipo de entrega e de determinação que põe o milagre em movimento. Quase posso ver a glória no rosto de Jesus ao declarar o seu propósito. João 11, 25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisto? Quão precisa deve ter soado a resposta de Marta aos ouvidos de Jesus? Ela disse: sim. Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta chama Jesus de Senhor, de Cristo e de Filho de Deus. João 11, 27. Eu creio. O plano de Deus é liberado quando cremos e obedecemos. Essa é uma das lições mais empolgantes, pois significa que a história de Deus, de certo modo, é interativa. Somos parte integral do processo de elaboração. Nossas escolhas fazem parte do desenvolvimento do enredo. Sim, amadas. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, as nossas escolhas fazem diferença de como a nossa história vai terminar ou vai se desenrolar. Assim como a desobediência de Adão e Eva obstruiu o propósito divino, nossa obediência libera o plano de Deus.
É importante perceber que fé e obediência andam de mãos dadas. É preciso ter fé para escolher a obediência. É preciso obediência para escolher a fé quando se está morrendo de medo. Quando Deus faz uma promessa ao nosso coração, podemos crer em sua palavra. Quando ela creu, sua fé foi restaurada, o que a ajudou a tomar o passo seguinte, obedecer às palavras de Jesus. Sim, o fim nunca é o fim, é apenas o começo. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto e sepultado havia 4 dias. O tempo transcorrido era importante para os judeus, pois alguém naquela cultura era considerado morto apenas após 3 dias. Por outro lado, os saduceus criam que a vida na terra era tudo o que existia. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma, mas nenhuma seita entendia o conceito de ressurreição, como testemunhariam com Lázaro. Ficamos sensibilizados quando lemos a resposta de Marta. Marta agora fala para Jesus: Senhor, já cheira mal. Marta ousou dizer o que todos estavam pensando naquele momento. Havia um cadáver atrás daquela pedra. Ela não estava entendendo. Aliás, ninguém estava entendendo por que Jesus estava fazendo aquele pedido. Mas por que Jesus quis abrir o sepulcro de um homem morto há 4 dias? Para prestar as últimas homenagens pelo fato de ter aparentemente chegado atrasado? Observe, Marta tinha fé no que poderia ter acontecido no passado. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sim, ela cria que se Jesus estivesse chegado ali, o irmão dela não teria morrido. Ela creu, no passado. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No que iria acontecer também no futuro, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 24. Sim, Marta, ela tanto creu que se Jesus estivesse lá, o irmão não teria morrido, como também tinha esperança no seu coração de que o seu irmão ressuscitaria. Em todo instante, Marta tinha fé. Entretanto, Marta precisava ter fé no que estava acontecendo naquele momento, no presente. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? João 11, 40. É a mesma pergunta que Jesus nos faz hoje. Você vai crer? A resposta de fé proferida por Marta foi rápido. Tiram, pois, a pedra. E você, como tem respondido a esta pergunta? Tem você crido nas promessas que Deus te faz? E o resto é uma história incrível, transformadora de vida, nunca vista antes. Quando Jesus ficou em pé, do lado de fora da sepultura, e disse: Lázaro, vem para fora. O inferno tremeu. Queridas, imaginem essa cena. O domínio da morte sobre a humanidade seria completamente destruído. Isso porque Jesus morreria e ressuscitaria em poucos dias. Quando Jesus chegou atrasado em Betânia,
Seu atraso foi um ato de amor, foi um presente e prenúncio de misericórdia, não apenas para Marta, Maria e Lázaro, mas para os discípulos, para mim e para você. A verdade de Lázaro é o segredo o segredo da ressurreição é: se Jesus Cristo pode transformar morte em vida, tristeza em alegria, sofrimento em triunfo, então nada realmente ruim pode tocar nossas vidas de novo. Nossas coisas ruins de verdade. Não. As coisas ruins de verdade não podem tocar nossa vida. Porque nós temos um Jesus que ressuscitou e nos garantiu a vida eterna, ainda que coisas ruins aconteçam aqui. Quando pertencemos a Jesus, simplesmente deixamos nossas cascas vazias para trás e seguimos para a glória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Às vezes, a história de nossas vidas parece um episódio doloroso, um após o outro. Embora Jesus soubesse que Lázaro estava prestes a ser ressuscitado, compreendeu a dor de Maria e Marta. Ele fez mais do que compreender, ele sentiu. Jesus chorou. João 11:35. Um verso tão curto, mas de uma grandeza, de uma sensibilidade imensa. Jesus chorou. Ele chorou com a família de Betânia. Ele também chora conosco. Sim, querida. Jesus chora comigo e com você. Jesus conheceu a tentação. Marcos 1,13 nos diz isso. Jesus conheceu a pobreza. Mateus 8:20. Jesus conheceu a frustração. João 2:15, 16. Jesus conheceu o cansaço. João 4:6. Jesus conheceu a decepção. Lucas 13:34. Jesus conheceu a rejeição. Marcos 26:38. Jesus conheceu a zombaria. Marcos 15:19. Jesus conheceu a solidão. Marcos 27:46. Jesus conhece cada coisa que acontece com a gente. Ele sabe e ele chora conosco. Ele nunca nos deixa só. Ele conhece cada dor, cada alegria, cada aflição que você tem na sua vida. E embora Jesus conheça nossas futuras histórias triunfantes, embora seja o fim alegre bem perto, ele ainda desce até o âmago das nossas almas e nos abraça forte, misturando suas lágrimas com as nossas, mesmo sabendo que um final feliz nos espera. Ele fica conosco em todos os momentos, nos ajudando, nos abraçando, nos carregando no colo. Essa é a essência da história que Deus, o contador de histórias, escreve ao longo de nossas vidas. Hoje nós sofremos. Hoje nós não entendemos. Mas um dia, no eterno amanhã, o mesmo Salvador que chora conosco enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ele vai nos desatar da mortalha desta carne terrena e seremos finalmente livres, livres do pecado, livres desta natureza
que sempre nos chama a fazer o que não devemos. Livres, amada, livres. Um dia, todos os pedaços espalhados vão se juntar no lugar certo e, de repente, vamos entender que a mão de Deus esteve sobre nós o tempo todo. Toda tragédia, toda escuridão será tragada instantaneamente pelo triunfo. É o amor do nosso mestre, contador de histórias. Sim, você já se pegou agarrado à caneta, não permitindo que Deus escrevesse nas páginas de sua vida? Sabe, amadas, precisamos soltar a caneta. Precisamos nos colocar como uma folha em branco e deixar que Deus escreva a nossa história. O Senhor é infinitamente gentil e paciente. Aprendemos com Cristo se permitirmos que Ele seja o autor da nossa história. Desejamos um roteiro para nossas vidas e quando Deus não o produz de modo imediato, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, sentamos para escrever nosso próprio roteiro. Aí mora o grande perigo para nós. Dizemos, preciso saber, é o que dizemos para nós mesmos. Mas Deus responde suavemente, não. Você não precisa saber. Você precisa confiar. Joana Wyver. Que sabedoria essa mulher ao dizer isso. Você não precisa saber do roteiro da sua vida. Você precisa confiar no escritor da sua história. Se este é o seu desafio, eis as sugestões finais de Deus. Peça disposição a Deus. Às vezes, esse é o primeiro passo necessário. Pedir disposição a Deus. Se você não consegue dispor de boa vontade para entregar o controle a Deus, ore antes por uma mudança de postura. Sim, precisamos orar pedindo a Deus que mude o nosso coração. Mude alguma coisa que está nos impedindo de colocar a nossa vida na mão dele. Entregar a ele o controle da nossa história. Segundo, reconheça que você tem um adversário. E um adversário poderoso. A última coisa que Satanás deseja é que você entregue totalmente a sua vida a Deus. Por isso, ore pedindo forças e sabedoria para não ouvir as mentiras dele. Você não pode fazer tudo. Sabe, querida? Você precisa ter consciência disso. Você é um ser humano com uma natureza humana. Você só consegue as coisas pelo poder do Espírito Santo. E para isso você precisa buscar o poder do Santo Espírito. Não caia nas mentiras de Satanás ao achar que você pode tudo. Nós vimos aqui que Marta confiou e esperou em Deus. Precisamos saber dividir o nosso tempo. Há tempo para tudo. Não podemos nos achar deuses, semideuses, mulher maravilha, né? Que pode todas as coisas. Não, não, querida. Precisamos ser temperantes com o nosso tempo, temperantes com a nossa saúde, até para fazermos as coisas de Deus. Acredito que vocês conheçam a história de Tiago White, marido da senhora White. Teve sua vida sucumbida por ter dedicado tanto de si
para a obra de Deus e teve sua vida ceifada prematuramente por não ter tido temperança até para fazer a obra de Deus. Deus, Ele quer que nós reconheçamos que temos um adversário que usa tudo para colocar um ponto final onde Deus coloca vírgulas. Segundo, ceda uma parte de cada vez. Muitas vezes não abrimos mão do controle da nossa história, pois ficamos receosos quanto a possíveis mudanças drásticas para as quais não estamos preparados. Sim, mas Deus, em sua bondade, nos conduz em um passo que consigamos acompanhar. Deus conhece as nossas limitações. Não queira fazer aquilo que está além da sua limitação. Vá passo a passo, uma coisa de cada vez. Se simplesmente obedecermos ao que Deus nos pede em determinado momento, Ele nos guiará ao próximo passo quando estivermos prontos. Permita ao controlador, ou melhor, permita ao contador de histórias escrever as suas histórias em páginas em branco. Sim, deixe que Deus vá guiando a sua vida, um passo de cada vez. Tenha fé. Você hoje deu o primeiro passo. Está aqui, buscando a Deus, buscando ouvir a sua voz. O segundo passo, espere Deus te mostrar qual é. Faça primeiro o que Ele manda em sequência. Busque a Jesus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não tente fazer o papel de Deus na sua vida. Seja você uma página em branco, deixando que Deus escreva a história da sua vida. Com certeza, nós teremos um final feliz, um final bem melhor do que as histórias que ouvimos, né, de príncipes e princesas. Teremos um final escrito por um Deus que ama seus filhos e nos dará uma recompensa que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe, que em nosso coração nós possamos ter a fé de Jesus e em Jesus para colocar a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, a cada dia no altar do Senhor, deixando que Ele dirija. Façamos o que está ao nosso alcance, no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta mensagem. Obrigado porque o Senhor fala conosco com amor, tem paciência conosco, quando às vezes queremos tomar o controle, fazer a nossa história, escrever a nossa história. Senhor, que hoje, eu e todas as que estamos aqui, todos os que estão ouvindo esta mensagem, tenham a certeza de que o Senhor está escrevendo uma história maravilhosa para nós. Assim como Marta, possamos decidir confiar nas tuas promessas e obedecer a tua voz quando falar conosco. Toma conta, Senhor, desta vigília agora. Tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Em nome e por amor de Jesus. Muito obrigado. Amém.